Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do site opiniãomt.com.br e hoje eu converso com o deputado estadual Júlio José de Campos. Júlio, é um prazer recebê-lo aqui no podcast. Prazer é todo meu, é uma honra imensa ser entrevistado por você nesse seu podcast e dizer que realmente modernizou, né, o meio de comunicação. Este ano é um ano de eleição, eleições municipais em Várzea Grande. Na última eleição, Júlio, não foi fácil para Calil. Você há de concordar comigo. Está cada vez mais difícil o seu grupo político, você com Jaime, com Calil, com Lucimar, com relação à eleição, né? Houve uma divisão de votos enorme por conta do Emanuelzinho, aquela coisa toda, Tião da Zaeli, enfim. Para este ano, com essa força do bolsonarismo, você tem a figura de uma mulher lá em Várzea Grande, possivelmente candidata, né, a prefeita de Várzea Grande, a Flávia Moretti. Como é que você, que é experiente na política, está enxergando isso e de que forma Calil realmente pode se manter no cargo de prefeito? Veja bem, cada eleição é uma eleição. A eleição passada em Várzea Grande, nós cometemos um grave erro. O nosso grupo político demorou muito para decidir quem seria o candidato, né? E tínhamos 3 bons nomes de bons aliados. O José Zama, atual vice-prefeito, que era o vice da Lucimar e foi reeleito. O Júlio Pacheco, que era o presidente do partido, né? E o secretário da prefeitura, secretário de governo da Lucimar, Calil Baracate. Então, nós fizemos uma pesquisa e a pesquisa dava uma diferença mínima. Calil com 14, o Xará com 12, o Azama com 10. Então, não tinha assim um super candidato. Certo. Como a Lucimar estava no auge do prestígio, fechando a sua administração com chave de ouro, nós entendemos que qualquer um dos 3 podia ganhar a eleição, mas o melhorzinho ainda era o Calil. Sim. E o que ocorreu? Lançamos o Calil, o Emanuelzinho, que tinha sido eleito deputado federal, com o apoio de alguns aliados nossos, inventa a sua candidatura a prefeito de última hora, sem um fundamento, sem uma expectativa através do PTB. Sim. E com isso levou alguns nossos aliados para apoiá-lo e ele conseguiu fazer 12 mil votos. Desses 12 mil votos que o Calil, que o Emanuelzinho tirou, no mínimo 9 mil votos seriam, se fosse só 2 candidatos. Então, quer dizer, terminou a candidatura do Emanuelzinho, prejudicou um pouco o Calil, mesmo assim, a oposição vem crescendo tempo a tempo em Várzea Grande, que é natural. Sim. Há um ditado na política que se diz fadiga de material. Então, como o nosso grupo político, né, está há muitos anos no poder, com prefeitos, tivemos a interrupção por 2 vezes, né? Nesses últimos 20 anos, a oposição a nós ganhou 2 eleições. Uma em 2008, com o Murilo Domingos ganhando de mim, Júlio Campos, a prefeitura, e em 2012 o Wallace Guimarães se elegendo contra a Lucimar Campos, né? Depois foi cassada, a Lucimar assumiu 2 anos restante do seu mandato. Mas isso é natural. Sim. E por isso nós temos que fazer uma nova forma de fazer política, sim, de ir ao encontro da população, e Várzea Grande cresceu demais. Hoje a população de Várzea Grande chegou no 315 mil habitantes. Exatamente. Muita gente nova que não tem vínculo, né, com a cidade. Sim, mudou muitas muito. construção de casas populares, projetos de habitação que levou muita gente de Cuiabá e do interior para vir para Várzea Grande. Várzea Grande é uma cidade que tem um nível de emprego muito grande, né? Sim. Tem por exemplo, só na Frig, o frigorífico, tem 3.200 empregados, 3 turnos. A fábrica da Coca-Cola tem 1.500 empregados, 3 turnos de 500. Quer dizer, então nós temos muito, e o comércio é muito forte. Sem dúvida alguma. Tudo isso atrai gente que vem, pessoas que não têm nenhum vínculo conosco politicamente, que chega lá independente. E esta eleição é uma eleição que pode surpreender, realmente, claro, porque o fato novo... O cenário é diferente, só, né? O Calil fez uma boa gestão, mas faltou algumas... Principalmente comunicação. É nesse ponto que assim, a Câmara teve muita influência, muitas vezes, né, sobre a sua gestão, e o pessoal reclama, demorou um pouco para resolver o problema da água, está começando agora a resolver, né? Então tudo isso dificulta, mas mesmo assim
as pesquisas que nós temos internas para consumo interno, dá a ele, até hoje, ainda agora, essa uma boa possibilidade da sua reeleição até certo ponto tranquilo. Mas eleição é eleição. Daqui a 6 meses ninguém sabe se será esse o mesmo quadro. Nós temos municípios no estado do Mato Grosso, Júlio, que são muito mais recentes, muito mais novos, que têm infraestrutura de saneamento, que têm água. Você tocou num ponto que eu acho que é crucial, né, lá de Várzea Grande. E o seu grupo político é muito cobrado com relação à falta de água em Várzea Grande. Né? É cobrado reiteradamente. O Calil foi eleito, inclusive, prometendo água. Já conseguiu um avanço considerável em Várzea Grande com relação à água. Isso eu sei porque ninguém me conta. As pessoas que moram em Várzea Grande, que trabalham comigo, dizem, não, professor, a água já está mais regular aqui, nesse bairro, neste bairro. Por que é tão difícil resolver esse problema da água em Várzea Grande? Ou não querem resolver? Não é isso. Todo mundo quer resolver. Mas é que Várzea Grande foi uma cidade criada sem planejamento, sem um plano diretor. Hoje o Várzea Grande sai da Ponte Júlio Milha aqui no Porto e vai no Livramento quase, emendando o Livramento. É uma linguiça em torno da Avenida FEB, Couto Magalhães, Júlio Campos, BR 174, 163. Então, quer dizer, a Várzea Grande espichou sem planejamento, conseguiram fazer vários bairros distante da onde tem o serviço de água, quilômetros e mais quilômetros. Por exemplo, para você ir ali na região da Capela do Pissarrão, você anda mais de 3 quilômetros sem nenhuma casa, só mato, e a prefeitura, são terrenos de pessoas que compraram o terreno, tem o terreno, não quer lotear, não quer fazer, esperando valorizar, então tudo isso prejudicou. E outra, Várzea Grande tem uma rede de distribuição muito antiga. Essa rede foi feita pela primeira vez quando meu pai foi prefeito, na década de 50. Depois o Licínio Monteiro conseguiu com a antiga Espévia, depois Sudã, que hoje chama Sudã, também o recurso para ampliar. A primeira estação de tratamento de água ali na Ulisses Pompeu foi feita por mim, quando prefeito de Várzea Grande, há 50 anos atrás. Está fazendo 50 anos que eu fui prefeito de Várzea Grande. Então, quer dizer, a cidade o setor de abastecimento de água, o saneamento básico, não é só água como esgoto, que não tem quase nada, não acompanhou o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Por isso, hoje, está um apagar de fogo, né? O Calil... A cidade cresceu de forma... A Lucimar fez uma estação, para o Cristo Rei, resolveu o problema do Cristo Rei, Parque do Lago. Esta área para cada cerca da aeronáutica está com o problema praticamente resolvido. E outro setor, o Calil fez agora a estação lá do Pari, e está construindo lá no 24 de maio uma outra estação, que é uma região distante do centro da Várzea Grande, e está reforçando a estação de Bom Sucesso. Perfeito. Mas mesmo assim, nós temos que mudar o sistema de distribuição de água. Privatizar o DAI resolve? Meu sonho é esse. Eu disse para a prefeita Lucimar, e por que Calil não naquela época, reiterei para o prefeito, não só eu, como vamos fazer justiça. O próprio deputado Fábio Tardim, que é meu colega de legislativo, também defendeu. Que estava na hora de largar deste apego de querer ter o DAI, Departamento de Água e Esgoto da Várzea Grande, e entregar para uma companhia privada, fazer a privatização, até doando. Mas dizem que Calil não quer, porque é um cabidaço de emprego DAI em Várzea Grande. Olha, essa é a conversa pequena de barzinho, dizendo, não quer privatizar porque tem muito cabidaço de emprego, é pedido de vereador, é pedido não sei de quem, não sei o que tal, não dá para acabar com privatizar o DAI para poder resolver o problema da água em Várzea Grande. Mas eu acho que vai ter que fazer. Não, é o único caminho, não tem outro caminho. Nessa segunda gestão, eu já disse para o Calil, contrata o BNDES, ou a Caixa Econômica, para fazer um plano de privatização do Departamento de Água e Esgoto, entregando essa concessão por 30 anos para a iniciativa privada, como fez Cuiabá. Cuiabá também tinha seríssimo problema. Hoje 90% dos problemas de abastecimento de água de Cuiabá já está resolvido. E esgoto está sendo feito. É pena que a população não está fazendo as ligações na rede de esgoto nova. Mas Várzea Grande tem que fazer isso. Este é o caminho. Não vejo outra saída. Seja quem for que vem de firma de São Paulo, de Belo Horizonte, de onde for. Não resolve. Tem que entregar isso. E eles vão fazer o investimento que precisa, que o investimento para resolver o problema de água é trocar quase toda a rede antiga. Vou sair da de Várzea Grande e venho para Cuiabá, mas eu vou tomar como referência o começo da sua fala, que você disse o seguinte, olha, naquela época nós demoramos muito para definir, para decidir quem seria o candidato, demoramos muito para escolher o Calil. Demorou muito para escolher Eduardo Botelho aqui, em Cuiabá? O que você acha com relação a essa insistência
né? Porque eu acho que, veja bem, o Mauro Mendes, ele é estrategista, já se mostrou dessa forma. Ele foi até o último momento sabendo que pesquisas internas sempre mostraram que Eduardo Botelho tem muito mais condições, capilaridade política do que o Fábio Garcia. Isso é fato, né? Mas por que essa resistência toda? E se essa resistência toda não prejudicou Eduardo Botelho exatamente nessa corrida eleitoral para a Prefeitura de Cuiabá? Em parte. Se prejudicou, não surtiu efeito, porque, veja bem, nós ocupamos a mídia social, a imprensa escrita, falada, televisão, durante 6 meses, só falando de Botelho e Fábio Garcia. Os outros candidatos sumiram. Sumiram. De vez em quando a Bíblia surgia, Lúdio, Rosaneide, foi um ano disso. Ritela, e com isso, o Botelho, se tem alguém que não conhecia, Eduardo passou a conhecer. Exatamente. Então, o que ocorre? Eu acho que o governador Mauro Mendes agiu com muito bom senso e equilíbrio, porque nós sabemos que o candidato do coração dele, em Pectory, era o Fábio Garcia, que é um bom menino, um deputado federal brilhante, atuante, é um bom gestor, sem dúvida alguma, foi diretor de uma multinacional, é um engenheiro, tem capacidade administrativa para ser governador, para ser senador, para ser prefeito e tudo mais. Mas, popularmente, o melhor candidato para nós disputar uma eleição que vai ser dificílima, que é a eleição de 2 turnos, com 2 potenciais candidatos. Não tem favorito, né, Júlio? Não tem favorito, não tem eleição ganha. Falar alguns que falam até pilhéria, vamos ganhar em primeiro turno. Não existe isso. É uma eleição de 2 turnos. O Eduardo Botelho era o melhor quadro, porque é muito popular, é muito forte, fez um trabalho comunitário muito grande, usou a Assembleia Legislativa, o seu mandato como deputado estadual, a presidência da Assembleia Legislativa foram fundamental para essa sua pesquisa, que hoje chega a 33% em qualquer pesquisa que é feita e divulgada, contra 19, 18, 15 dos outros candidatos. Então, realmente, ele consolidou. E agora, com o apoio do governador Mauro Mendes, com a vinda deste grupo que apoiava o Fábio Garcia, que chegaram a ter da pesquisa aproximadamente 10%, né? Gisela Simona, esse grupo todo de vereadores que o apoiavam, com a incorporação da dona Virgínia, que é uma liderança muito forte na área social de Cuiabá, e o próprio Fábio Garcia entrar na campanha, eu acredito que o Botelho consolida a sua ida para o segundo turno e com possibilidade total de ir no segundo turno, porque ele é o candidato do centro, mas não é radical, nem de direita nem de esquerda, e tem 3 grandes lideranças. O Abílio Júnior, com apoio do presidente Bolsonaro, que é o liderança de centro-direita, ou mais de direita. Isso. O centro-esquerda, a esquerda, com o presidente Lula apoiando o Lúdio Cabral. E o Botelho ficou no centro com o apoio do governador Mauro Mendes. Como Bolsonaro e Lula não moram em Cuiabá, não vê o dia a dia de Cuiabá, vem aqui uma vez na campanha, 2 vezes, se viram 2 é muito coisa, eu acho que a presença do governador Mauro Mendes da campanha, e também, como é um bom candidato, o Botelho, muito forte, muito popular, com apoio do senador Jaime Campos, deputado Júlio Campos, deputado Dilmar, deputado todo o partido, e mais os partidos aliados, nós temos o apoio do PSB, do Maxi, nós temos o apoio da dissidência do MDB com Janaína Riva e outros, nós temos o apoio do PP de Paulo Araújo, nós temos o apoio do Podemos, Solidariedade, enfim, vários partidos. A sua análise é correta. Nós temos total possibilidade. Agora tem que organizar bem a campanha e não pisar na bola. Não, a sua análise é correta. Agora me diz o seguinte: qual o candidato apoiado pelo governo do estado que foi eleito? Historicamente nenhum. Então tá só bom. Teve Por que eu estou te perguntando isso? Eu vou trazer. Teve um deputado, um prefeito que foi eleito com apoio do governo, mas era diferente. Se o governo apoiasse ou não, ele estaria eleito, que era o Roberto França. Eu vou trazer na época, o Dante era governador do PSDB, o França, mas o França era um monstro sagrado daquela época. Eu vou trazer para o nosso bate-papo o seguinte: por que eu fiz esse questionamento? Porque, veja bem, eu vou trazer para o nosso bate-papo uma análise de alguém que eu respeito, ora concordo, ora discordo, que é Antero Paz de Barros, que recentemente ele disse o seguinte: com a vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui, quem ganha muito voto e capilaridade política e força política é o Abílio. Beleza. Concordo com ele plenamente. Plenamente, entendeu? O Lula é bolsonarista. Isso. O Lula vem a dar o apoio ao
O Lúdio ganha força política também. A esquerda toda se une. Isso. Essa história do Eduardo Botelho não ser nem lá e nem cá, você fala que ele está no centro e só tem o apoio do governador, será que não é só ele que perde com todas essas visitas todas e apenas o apoio do governador nessa história toda? Eu acho que não. Se ele ganhar o primeiro turno e ir para o segundo turno... Aí muda. Ele com certeza será eleito. Porque quem votou em Abílio não vai votar em Lúdio. Não une. Direita com esquerda, bolsonarista com lulista, não tem jeito. Não vai, não mistura. Então não vai. E se não ir o Abílio e o Lúdio, o bolsonarista também vai votar no Botelho. Quer dizer, o segmento de esquerda vota no Botelho se ele ir para o segundo turno, não ir no Lúdio, e o segmento de direita votaria no Botelho contra a esquerda. Então, quer dizer, ele está numa situação... Camarada, né? Em mas não pode descuidar, né? Não pode descuidar. Você sabe que... É um passo à frente e um para trás. Quer dizer, com muito cuidado, organizando bem a campanha, fazendo propostas de governo, mostrando que ele tem capacidade de ser um bom executivo, porque Cuiabá está cansada, né? Isso. Está sofrida, como diz o ditado, nesses últimos tempos. Por isso, acredito que o candidato tem que vir para a televisão e dizer como vai resolver os problemas que afligem a população cuiabana. Olha, você já foi governador do estado de Mato Grosso, a época que você foi governador, meu pai foi secretário de Estado. Foi secretário de Transporte e, por sinal, um excelente secretário. Fizemos 2.133 quilômetros de rodovias asfaltadas e 4.050 quilômetros de rodovia de chão e 136 pontos de concreto e aço. Esses apoios, essas acomodações, essas negociações, chega até a arrepiar. Porque eu sei que não é uma negociação republicana. A gente sabe que quanto mais apoio aquele candidato tem, mais favores ele vai ter que ter e fazer depois da campanha. Isso não compromete exatamente a gestão dele. Tem que acomodar muita gente no primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, de governo, de prefeitura. Veja o que nós estamos vivendo hoje aí. Você vê um monte de pedido de vereador em secretaria, gente que tem a mínima condição, o mínimo preparo, entendeu? Sendo contratada por quê? Por vontade, porque trabalhou na campanha de um vereador. Eu acho que isso, do ponto de vista de gestão, é péssimo, entendeu? Sabe, então, como lidar com essa situação? Veja bem, tem que fazer como o Mauro Mendes fez. Mauro Mendes teve muito apoio político e, ao assumir o governo, ele montou uma equipe extremamente técnica. Competente, que não dá muita bola para nós políticos. Eu digo para nós porque eu sou político e tenho contato, alguns secretários nos recebem bem, mas não atendem nada. Então, resultado. O que ocorre? E uma das recomendações que nós temos a fazer, que o governador fez para o próprio Botelho, é que ele monte uma gestão não só com bons técnicos, bons elementos que possam ajudar o seu governo, como também faça um bom relacionamento político e que a necessidade de fazer as duas coisas. Eu fui governador, eu tive uma equipe extremamente técnica no primeiro escalão e no segundo, mas no terceiro escalão eu fiz a valorização dos companheiros que me ajudaram na campanha. Veja bem, eu montei um secretariado naquela época com Gabriel Novis Neves, reitor da Universidade, secretário de Saúde. Sim. Oscar Travassos, desembargador, secretário de Segurança Pública. Haroldo Arruda, engenheiro, que tinha feito um trabalho magnífico como presidente da Coab, como secretário de Transporte. Investimos 650 milhões de dólares em 4 anos de governo. Chamei para compor o meu governo o Elzo Virgílio Alves Correia, engenheiro agrônomo, que era delegado do Ministério da Cultura, como secretário da Agricultura. Trouxe o doutor Antônio Eugênio Biluca, um economista, para ser o secretário de Planejamento e Coordenação Geral. Quer dizer, o Djalma Rocha, deputado Djalma Rocha da Casa Civil. Enfim, montei o Tair Bandeira, desembargador na Justiça. Então, montei uma equipe boa, prestigiei os cargos municipais. Você tem o coordenador de setor, você pode prestigiar politicamente as pessoas, porque você tem bons aliados que têm currículo. Agora, peça um currículo, né? Não vai colocar um João Mané para ser um cidadão qualquer para ser diretor de UPA. Diretor de UPA tem que ser um médico, um enfermeiro, um dentista, né? Alguém que é do ramo. Isso eu acredito que o Botelho faz, porque na Assembleia Legislativa, ele como presidente, tem uma equipe de secretários e diretores da Assembleia de bom alto nível. Embora os deputados muitas vezes pressionam, mas ele não aceita esse tipo de coisa. Eu acredito que tem condição de fazer uma gestão muito boa se tiver, assim, bastante firmeza. Em todos esses anos, Júlio, você viu em alguma época, em algum ano, tanto escândalo de corrupção na área de saúde, falando em UPA?
Você lembra de algum escândalo tão grande como nós estamos tendo nos últimos anos aqui, em Cuiabá principalmente? Qual o futuro político de Emanuel Pinheiro a considerar todas essas operações, todos esses possíveis desvios, agora ele colocado como chefe de organização criminosa? Como é que você interpreta tudo isso e as consequências disso, a considerar que ele é o prefeito da capital? Veja bem, a gestão do Emanuel Pinheiro, como você próprio diz do seu Notícia de Frente pela Manhã, que eu sou seu telespectador, né? Você diz, houve avanços, isso, houve trabalho, fez boas obras, mas pecou muito, principalmente no setor de saúde e no setor do cuidado urbano, né? Muito buraco na rua, na melhoria de viabilidade urbana, né? Isso realmente fracassou, porque a cidade hoje está bastante sofrida, né? Judiada mesmo. E o setor de saúde hoje ainda não deu de sentir depois da intervenção, passou o ano passado quase todo sob intervenção estadual, houve algumas melhorias com certeza e agora não tem. Mas esses problemas todos que ocorreram, essas operações, demissão do secretário de saúde, inquéritos, né, processos, tudo isso foi muito ruim e realmente o prefeito Emanuel Pinheiro, meu amigo pessoal, gosto dele pessoalmente. Ele mas, como pessoa não tenho nada infelizmente, como gestor nesta área da saúde pública, pecou bastante, né? Houve alguns avanços na construção sem dúvida, da construção do hospital, tem seu mérito, né? Construiu algumas viadutos importantes, né? Mas em compensação, isso aí vai ficar muito difícil porque ele está vivendo um momento muito grave neste momento. Problema de rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Exatamente. Se a Câmara Municipal manter o parecer do Tribunal de Contas, automaticamente a conta será rejeitada e ele ficará inelegível por 8 anos. Além desse problema das contas, tem o problema agora da comissão processante, né? Abriu-se uma comissão processante para cassar ou não o seu mandato de prefeito municipal. É outra polêmica muito grande que ele vai enfrentar, fora os processos que correm na Justiça, no Ministério Público e assim por diante. Eu não queria estar na pele dele. Porque está ficando cada vez mais isolado. Muito isolado, né? muito difícil. Ele não tem, a situação dele é complicadíssima. Né? Agora, ele é um cara muito bem enturmado lá em Brasília, como você falou. Pois né? Exatamente. Ele tem o seu prestígio. Ele não resolve aqui, ele lá resolve no governo federal, e ele foi o único cara que pôs a cara para bater na campanha do Lula, né? Isso. Essa é a força. Mulher dele sacrificou o nome dela durante uma campanha eleitoral inviável por completo, sem nenhuma estrutura. O filho dele é um deputado federal atuante, brilhante, e que é hoje vice-líder do governo Lula, transita muito bem na alta esfera, e o judiciário brasileiro hoje tem o governo federal, né, o governo Lula tem muita influência nos tribunais superiores, então ele pode escapar. Ele já escapou algumas vezes, né? Ele tem uma capacidade de serpentear na retórica que chega a ser impressionante. Mas, Júlio, eu vou para um breve intervalo comercial, entendeu? Que eu vou mostrar para o pessoal e o nosso patrocinador, claro, né? As Óticas Mariano, que está aqui como parceiro da gente, entendeu? Aqui no Opinião MT, no podcast, né? Eu vou para um intervalo rapidão, você confere aí o comercial da Óticas Mariano e eu já volto, tá bom? É rapidinho, você vai conhecer inclusive a produção parlamentar do deputado Júlio Campos. Eu já volto.
voltamos com o podcast. Hoje eu entrevisto o deputado estadual Júlio José de Campos. Mais uma vez, obrigado por você esclarecer. Olha, eleição municipal Várzea Grande, Cuiabá, nessa correria toda em ano eleitoral, né? Mas agora a gente vai falar de projetos daquilo que você vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Você trouxe para a Assembleia, né, algo que eu acho que é muito importante, Júlio. Inclusive, já comentei com você isso pessoalmente. Você e eu falo isso com a maior tranquilidade. Você é um dos poucos deputados naquela casa que tem personalidade política. Você não fica lambendo vontade de governador. Você não fica lambendo vontade de ciclano e fulano. Você defende aquilo que você acha que é correto e pronto, acabou. Nós tivemos uma CPI para acontecer com relação à saúde, possível, né? Vamos deixar bem claro aí, né? Desvio, corrupção, ilicitações de hospitais, de governo, aquela coisa toda. Você foi firme lá, pedindo para que realmente aconteça. Assinou. Tem deputados que sumiram, simplesmente sumiram. Aqui na Câmara, gritava para todo lado, fazia um escândalo. Chegou lá, ficou piquititinho, desse tamanho, não falou nada, sabe? Então, você realmente trouxe uma esperança, né, para o matogrossense de uma atividade parlamentar honesta com o cidadão. Realmente, eu tenho uma atividade parlamentar bastante forte e de independência. Porque se você ficar extremamente comprometido com as estruturas de governo, com o poder, sendo verdadeiro serviço-ambiente, você perde a autonomia de ser um deputado. Então, quando surgiu que o DECOR e a imprensa cuiabana divulgou os escândalos que ocorreu e que poderá estar ocorrendo, sim, ou que não ocorreu e que poderá não ter ocorrido na Secretaria de Saúde, mais do que imediatamente, ao surgiu a possibilidade de ser requerido uma CPI, eu não podia negar de ser um dos assinantes, porque eu acredito que quem não teme, quem não deve, não teme. Quanto então, mais transparência, melhor. Liguei para o atual secretário Gilberto, falou, não tem nada disso, pode, né? Então, quer dizer, secretário, tá vendo essas denúncias que o senhor vai responder? Não, porque aqui tá... Então, quer dizer, eu nunca apoio, sou da base do governador Mauro Mendes, sou do partido do governador Mauro Mendes, apoio o seu governo, que ele tem feito uma boa gestão no global do estado de Mato Grosso, mas alguns fatos estranhos que ocorrem tem que ser investigado. Não vai ser conivente com possível erro. Conivente com possível erro. Então, eu tenho uma atuação de independência. Os deputados, logo que assumiu o mandato, entenderam de que a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, onde inicia todos os processos legislativos, tinha que ter um cara como o Júlio Campos na presidência. Houve até algumas reações, até de colegas nossos do meu partido, dizer, mas como, está chegando agora, já vai querer, né, assumir a presidência da presidência. Mas aí o deputado Eduardo Botelho disse, não, um ex-governador, um deputado, né, que tem o currículo do Júlio, tem que presidir a melhor comissão, a mais importante comissão dessa casa. Eu fui eleito presidente nesse período de um ano que eu presidi aquela comissão. Não sei se eu vou continuar este ano, porque tem uma tese de rodízio na Assembleia, que é natural, né? Todos têm que ter oportunidade. Mas eu limpei as pautas, toda a pauta que estava atrasado naquela comissão, projetos de lei, decretos, análise de processo, tudo foi limpo. Aceleramos e fechamos o ano sem nenhum processo parado. Maravilha. Naquela comissão e dando toda quarta-feira um volume de votações imensa para que o plenário funcionasse a contento nas duas sessões que tem quarta-feira, de manhã e à tarde. Então, quer dizer, cumpri minha missão como presidente de comissão. Hoje faço parte, por uma escolha da UNALE, União Nacional das Assembleias Legislativas, que é um órgão que funciona em Brasília, que congrega as 27 Assembleias Legislativas do Brasil. Eu faço parte do Conselho Diretor das Comissões de Constituição e Justiça, para prepararmos uma reforma, apresentar uma emenda, que é o projeto da emenda 35, para o Congresso Nacional analisar uma nova normativa para valorizar as assembleias estaduais. Porque, não sei se você sabe, hoje o poder está muito forte. O Congresso Nacional é muito forte, Câmara e Senado, e as câmaras municipais são muito fortes. As assembleias, com a Constituição de 88, foram muito esvaziadas. Hoje, até trânsito, quem decide lei de trânsito no Brasil é o governo federal. O governo federal.
ou é a prefeitura municipal. Quer dizer, o governo, as assembleias estaduais perdeu a autonomia. Então nós estamos agora, montamos um grupo de trabalho para resgatar o poder do legislativo estadual, que está muito esvaziado, realmente vergonhoso até certo ponto, perto do que era do passado as assembleias estaduais. Então nós fizemos tudo isso, estamos participando, como também apresentamos vários projetos de lei. Inclusive, um dos projetos que me chama a atenção, e assim, você foi muito feliz nessa iniciativa imediata por conta da reincidência de uma tragédia, que foi a morte do soldado Lucas, de 27 anos, né? Num treinamento que eu não tenho dúvida que houve... Brutal, né? Houve excesso, né? Certamente major, delegando para tenente, para capitão, foi lá e esse menino acabou falecendo por conta exatamente desse excesso cometido ali. Agora você nos traz um projeto, que inclusive já foi assinado pelo governador, né? Para que esses treinamentos sejam filmados. Certamente nós não teremos mais esse tipo de problema. Hoje é um dia histórico, 15 de março. De manhã nós tivemos uma solenidade simples, singela e muito emocionante. Os pais, o irmão, a noiva do Lucas Veloso estavam no palácio. O governador mandou buscá-los lá em Goiás, Caiapônia, para sancionar já um decreto antes da lei ser aprovada, porque quando aconteceu o fato, eu assumi a postura, junto com o deputado Wilson Santos, que é um parlamentar bastante atuante nessa área, de que realmente nós temos que dar um basta nisso. Chega! Já aconteceram várias tragédias no Corpo de Bombeiro e na Polícia Militar de Mato Grosso com relação à morte de pessoas que estavam se sendo preparadas para ser um policial. 6 ou 7 já morreram assim. 6 ou 7. Quer dizer, nós apresentamos um projeto de que a partir de agora, todos os treinamentos têm que ser filmados para ver quem é o responsável pelos abusos que ocorrem nesses treinamentos. E hoje o governador, antecipando a nossa lei, que agora começou a ser movimentado na Assembleia, ele já fez hoje um decreto estadual obrigando as forças de segurança de Mato Grosso, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e qualquer outra organização da segurança pública que grave todos os treinamentos, seja onde for, para que quando houver esse tipo de coisa, possa haver uma punição justa e necessária. Não fazer inquéritozinho e procurar fazer abafamento, corporativismo, e vai para a mão da Justiça Militar, a Justiça Militar absolve e ainda promove. Exatamente. E dá promove. A tenente Coronel Ledu, né? Hoje, da época, tenente. Era tenente, passou a coronel. Agora é na patente máxima. Então, resultado. Isso aí é um projeto que tem que ter coragem de apresentar, porque realmente mexe com a opinião pública, né? Sem dúvida. E vem ao encontro da sociedade cuiabana, da sociedade mato-grossense. Qual cidadão quer colocar seu filho para ir servir a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro ou a Polícia Civil, e esse cidadão que faz concurso, estuda, passa na prova, tem um sonho de ser... termina morrendo antes da sua formatura num treinamento com normas absurdas que vem ocorrendo. Nós tivemos essa semana também, já mudando de assunto, mas mexendo com algo que é bastante importante na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, uma movimentação enorme com relação a essa invasão Brasil 21. Né? Uma área de uma construtora, propriedade privada, do conhecimento de deputado Wilson Santos, do conhecimento de Barranco, tá entendendo? Inclusive, propriedades que cercadas, né? Com valores muito acima de pessoas que não precisam de moradia, com piscina, com propriedade de 600 metros quadrados, com sobrado e tudo, né? Dizem, inclusive, financiada pelo próprio Comando Vermelho, por facção criminosa, né? Aí você vê, o problema não é você, enquanto deputado, eu vou dar a minha opinião e eu gostaria da sua, né? Não é você ver um deputado, na condição de deputado, né, cobrar políticas públicas de habitação do governador. Isso o caminho é exatamente esse. Agora você vê deputado defendendo invasão, como o Wilson Santos fez e o Barranco fez, defendeu mesmo, foi lá e outra, entendeu? Ameaçou um coronel. Eu vou dizer por que ele ameaçou um coronel. Porque ele falou que fez um acordo com o coronel não cumpriu esse acordo. Aí ele diz o seguinte, olha, vamos ver esse coronel não, vamos ver esse tenente, ele quer ser coronel, vamos ver o que nós vamos resolver a vida dele lá na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Ora, isso não é postura de parlamentar. Você está entendendo? Ele está cumprindo uma ordem judicial. Você está entendendo? Quer dizer, então,
muito preocupante essa situação, né? E aí vieram com a proposta do governo comprar uma área para poder ajeitar a vida dessas pessoas que estão invadindo. Que história é essa, Júlio? Veja bem, decisão judicial é para ser cumprida. Recorra-se não concordar. Pronto. Mas tem que ser cumprida. Eu acredito que senão desmoraliza o Total. sistema judiciário brasileiro e as leis deste país. Propriedade privada tem que ser respeitada, né? A Constituição diz que o direito de propriedade é vital no Brasil, é cláusula pétrea. Então eu acredito que realmente houve uma precipitação dos nossos deputados em ir lá quase que desrespeitando uma decisão judicial, Sim. fazer um enfrentamento com a polícia militar que estava cumprindo uma missão de desentrusar a área que estava sendo invadida. Eu acredito que muita gente que está lá não tem nem necessidade de estar lá. Está lá porque, está ocupando lá, vamos todo mundo... Foi incentivado. Ninguém Resultado. entra num Agora, lugar... tem pessoas que realmente merecem. Júlio, o cara que é cada pobre... 100 casas de lá, pelo menos 30 casas pode ser de pessoas pobres, humildes, mas acha, 70... Mas, Júlio, você acha que o cara que é pobre, pobrezinho lá tal, ele vai de peito aberto invadir? Não. Ele tá incentivado com um cara que tem poder. Claro. Ele tá incentivado com um cara grande. Aí ele pega apoio de deputado, ele pega apoio de vereador, os caras falam assim, vai lá, depois a gente resolve a situação de vocês. Eu acho que o governo Mauro Mendes tem uma grande responsabilidade, que é com a parte social. Uma das minhas bandeiras como pré-candidato a deputado estadual, e que estou defendendo agora, é voltar o governo do Estado, que já fez muita obra pública, já está fazendo muita estrada, pontes, asfaltando cidade. Está na hora do governo concentrar o recurso previsto no FETAB na construção de habitação popular. No governo do doutor Frederico Campos, que seu pai era presidente da Coab, e no governo de Júlio Campos, que o Cimar de Freitas era presidente da Coab, nós fizemos naquela época, naqueles 8 anos de Frederico Campos, de Júlio Campos, mais de 60 mil casas populares por esse Mato Grosso. Só que em Cuiabá surgiu, o Frederico fez o CPA 1 e 2, eu fiz o 3 e o 4, eu fiz o Tijucal, fiz o Santa Malha e fiz a Morada do Ouro. Só em Cuiabá, no meu governo, nos 4 anos do Júlio Campos, foram feitas mais de 20 mil casas populares. Em Vaza Grande, fizemos um conjunto de Santa Isabel, Cristo Rei, Dom Bosco, Rondonópolis, São José 1, São José do Bairro, enfim, espalhamos. Mas por quê? Nós destinávamos todos os recursos conseguidos no BNH, Banco Nacional de Habitação, para que a Coab construísse casas para as famílias carentes. E hoje, uma casa que eu doei e vendi no CPA por R$2.000, R$5.000 de hoje é R$200.000. Exatamente. R$300.000, virou uma cidade, uma maravilha. O Tijucal, a mesma coisa. A Morada do Ouro, a Morada do Ouro ali, eu fiz aqueles apartamentinhos, aqueles predinhos de 3 andares, 4 andares. Resultado, o governo... A lei do FETAB, quando o Dante de Oliveira, o saudoso governador Dante, criou o FETAB, dizia o seguinte, 70% era para política rodoviária e 30% para habitação. Tanto é que é FETAB. Habitação e transporte. O que aconteceu? O governo construiu um pouco no passado, mas nesses últimos anos, de Pedro Táxi para cá, com Mauro Mendes, pouco foi investido na polícia. Só agora que a primeira-dama, dona Virgínia Mendes, resolveu lançar o Ser Habitação. Para nesses 4 anos, meta do governador construir 40 mil casas populares. Então, o que tinha que ser feito? Nesse caso aqui do Brasil 21, imediatamente, o governo do Estado poderia fazer um levantamento, um cadastramento das pessoas realmente carentes, em conjunto com a Prefeitura de Cuiabá, e ver uma área pública, fazer um loteamento popular com água e apenas água e luz, como eu fiz Osmar Cabral. Você conhece o bairro Osmar Cabral? Aquele lá foi feito. O que aconteceu? Naquela época nós tínhamos muito projeto, muita gente que tinha condição de construir a sua casinha, mas não tinha o terreno. Não tinha então nós compramos do falecido Benedito Teotino da Costa e Silva, um cidadão que tinha aquela chácara lá, com os meus funcionários do governo, fizeram uma cota para fazer um aniversário para mim. Olha aí. Uma festa para trazer Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, não sei quem mais que vinha cantar aqui, e arrecadar um dinheirão para fazer uma festa de gala. Eu peguei o dinheiro e comprei o terreno do Teotino, mandei a Sanemato colocar a água, levei a Semato para pôr a luz, e o Dermato, que seu pai comandava, Dermato, abrindo as ruas todas. E no dia 11 de dezembro de 1985, eu entreguei
3 a 4 mil lotes urbanizados para a população de Campos. Então está na hora de fazer um projeto de lotes urbanizados. Nós temos várias áreas públicas. Ali no próprio espaço que vai para a Estrada Chapada tem muitas áreas que pode ser que é da prefeitura, que é do governo, que pode ser utilizado no programa de administração, mas não concordar com a invasão. Estamos chegando na reta final, falando de Chapada dos Guimarães. Olha, eu vejo que o seu governo foram mais de 2.000 quilômetros de estrada construída nesse estado de Mato Grosso. Abriu um linhão de energia que vai lá pro Nortão, um Sinop, aquela coisa toda. Floresta. Aí eu vejo o seguinte... Para pensar. Nós temos a MT 251, que é a Estrada Parque. E agora uma outra opção, que é a 030. Aí o governo do estado vendeu o seguinte, olha, essa 030 aqui vai ter o quê? 50 quilômetros? 30 quilômetros? 30, porque já tem 8 quilômetros que está sendo asfaltado. Pois é, mas diz que só fica pronto em 2030. Pelo amor de Deus. Falta de prioridade. O deputado Nininho, que é o grande batalhador na luta da MT 030, que sai aqui do Dr. Fábio, dali do bairro, que já está asfaltando até Ponte de Ferro. Da Ponte de Ferro para frente é só 30 quilômetros que resta. Tem condição de ser feito em 1 ano e meio. 1 ano e meio. O único problema que tem é na chegada da Chapada que tem que fazer uma obra mais de engenharia lá, naquela estação, onde tem a estação de energia elétrica Chapada, que vai chegar a estrada. Porque ela é mais baixo e mais fácil. Exige apenas uma técnica de engenharia mais moderna, com um custo maior. Mas é uma estrada que pode ser executada em 1 ano. 1 ano e meio no máximo. O governo está falando em 2030. Agora, até que nem um asfalto na outra MT que passa lá pelo distrito de... Ali que vai para Chapada também, que dá 30 e poucos quilômetros. Cospó do Ouro ali? Cospó do Ouro, né? Aquela comunidade da Chapada. Rio dos Peixes ali? Rio dos Peixes ali. Resultado, o pessoal que entende, eu não entendo, né? Mas o pessoal entende, acha que se fizer também um túnel antes da própria MT 251, ali próximo, um pouquinho adiante logo depois da Salgadeira, também tem condição de resolver o problema de lá. Mas depende de boa vontade. Eu acredito que o governador, pressionado que está agora pela Assembleia, pela Prefeitura da Chapada, pela população que gosta de Chapada, que tem o prazer de ir. Eu, por exemplo, tenho propriedade da Chapada, tenho um sítiozinho que o Júlio Neto cria galinha, ovo, isso mesmo, limão. Eu acompanho ele no Instagram. Limão, coco da Bahia. Esse sabe um viver, agronegócio. Sabe viver. Chegou a quarta-feira, ele vai pra lá, só volta sábado já para entregar no supermercado. E ele fica só lá de cima de Chapada assistindo nós aqui. E resultado, então tá na hora de realmente resolver com seriedade. Sem dúvida. Com competência, seriedade e com boa vontade este problema da MT 251, que é um problema seríssimo, porque hoje já temos centenas de empresários da Chapada entrando em situação financeira difícil, quase que concordata, porque o movimento caiu 50%. Maravilha. Conversei hoje no podcast com o deputado estadual Júlio José de Campos. Júlio, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado você, Haroldo, pela oportunidade que me deu de falarmos de coração aberto à sociedade e ao povo mato-grossense. Um abraço a todos. Isso aí.